Olá, muito bom dia, doutora Aline Canuto, musa do rádio palmeirense, musa do rádio alagoano. Sigo para minha primeira participação dentro do programa Embalo Total. Participação esta para hoje, terça-feira, dia 3 de dezembro do ano de 2024. Primeira terça-feira, diga-se de passagem, deste mês este último do ano de 2024. 5 notícias do Brasil e do mundo e a nível local para deixar nosso ouvinte, nosso espectador, sempre à frente, sempre mais bem atualizados. Olha, pela primeira vez, Zelensky sugere ceder território em troca de cessar fogo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ele propôs pela primeira vez a cessão de parte do território ucraniano à Rússia, em troca de cessar-fogo e de proteção da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. O pronunciamento foi feito em entrevista exclusiva ao portal de notícias britânico, o Sky News. Segundo a mídia internacional, um dos planos do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia seria a cessão, por parte de Kiev dos territórios tomados por Moscou, cerca de 1/5 do território ucraniano. Com a cessão, a ucraniana poderia, em troca, ingressar na OTAN. Perguntado sobre esse plano, Zelensky afirmou que, caso o território controlado pela Ucrânia ficasse sob a guarda-chuva da OTAN, a cessão dos territórios ocupados pela Rússia poderiam ocorrer a fim de gerar acordo de cessar-fogo. Dessa forma, diz o presidente ucraniano que seria possível até negociar o controle ao restante dos territórios depois, de forma diplomática. Se quisermos acabar com a fase quente da guerra, precisamos tomar sob o guarda-chuva da OTAN, o território da Ucrânia que temos sob nosso controle, disse. Precisamos fazer isso rápido e então, sobre o território ocupado da Ucrânia, a Ucrânia pode recuperá-lo de forma diplomática. Por hora então, Zelensky pareceu aceitar a notícia do Sky News, que as regiões de leste do país ocupadas pela Rússia fiquem fora do acordo. Para ele, é necessário que haja um cessar-fogo para garantir que Vladimir Putin ele não volte a tomar mais do território ucraniano. Assim, continua, a Ucrânia precisa muito que a OTAN cubra imediatamente a parte do país que ainda está sob o controle de Kiev. Senão, Putin, vai voltar. Olha, preços da soja sobem impulsionados pela valorização do dólar. Na última semana, os preços da soja mantiveram-se sustentados, refletindo o impacto da valorização do dólar frente ao real, conforme dados divulgados pelo Controle de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPEA. Esse cenário ele trouxe otimismo para produtores brasileiros que veem boas perspectivas para as vendas da soja em 2025, mesmo diante da projeção de uma safra recorde do país. Segundo pesquisadores, em novembro, até o dia 28, na verdade, o indicador CPEA/ESALQ, Paraná, atingiu uma média de R$ 140,46 por saca de 60 quilos. Esse é o maior valor real registrado neste ano, corrigido pelo índice IGP-DI de outubro. A alta do dólar, cotado em torno de R$ 6, também trouxe impactos contrastantes para o setor. De um lado, o encarecimento dos insumos importados, como fertilizantes, pressiona os custos da produção, especialmente das lavouras de segunda safra. Por outro lado, o mesmo cenário cambial beneficia a receita em reais dos produtos destinados à exportação, elevando a competitividade da soja brasileira no mercado internacional e reforçando a paridade com relação à exportação. Olha a notícia que trago agora. Com primeira parcela do 13º, Pix bate recorde e registra 239,9 milhões de operações. Foi isso mesmo, viu? Esses números eles foram divulgados hoje, ontem, pelo Banco Central, segunda-feira. E hoje, segundo a instituição, o valor das transações foi de 130 bilhões.
O Banco Central informou que o Pix bateu recorde, tá? Na última sexta-feira, dia 29, ao registrar 239,9 milhões de transações financeiras em um único só dia. O recorde foi registrado no último dia do prazo para pagamento da primeira parcela do 13º e também na Black Friday, data em que o comércio oferece descontos em lojas físicas e virtuais. Segundo o BC, as quase 240 milhões de transações, elas movimentaram algo em torno de 130 bilhões de reais. O recorde anterior havia sido registrado no dia 6 de setembro deste ano, com 227,4 milhões de transações. Trazer agora uma notícia na área do esporte, tá? Na área do futebol. Brasileirão Betano. 6 times ainda lutam por 2 vagas na Libertadores 2025. Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Vitória, Grêmio e Vasco da Gama ainda têm possibilidade matemática de alcançar o G8. O Campeonato Brasileiro está chegando ao seu fim, faltando apenas 2 rodadas. 6 clubes ainda brigam por 2 vagas na Libertadores de 2025 via Brasileirão Betano. Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Vitória, Grêmio e Vasco da Gama são os clubes com possibilidades matemáticas de encerrarem o torneio entre os 8 primeiros e garantirem a sua presença na primeira fase da competição continental, chamada popularmente de pré-Libertadores. Além desses clubes, Palmeiras, Internacional, Fortaleza e São Paulo já estão garantidos na fase dos grupos da Liberta via Brasileirão Betano. Botafogo campeão da competição em 2024 e Flamengo campeão da Copa do Brasil também já possuem ida ao torneio garantida. Dentre as principais equipes que ainda podem se classificar para a pré-Libertadores, Bahia e Corinthians são as únicas 2 com mais chances. O tricolor de aço, atual 7º colocado, possui 81,7% de chances, enquanto o Corinthians, 8º colocado, conta com 81,4%. As chances então de ida para a Libertadores dos times que ainda brigam por ali: Bahia, 81,7%, segundo, Corinthians, 81,4%. Depois daí vem o Cruzeiro em terceiro, com 32,6%. Em quarto, Vitória, com 2,7%. Em quinto, o Grêmio, com 1,4%. Em sexto, o Vasco da Gama, com menos de 1%, na verdade, 0,18%. Participação minha concluída. Falo em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. Por aqui só os tops de verdade, viu? Começando por ele, Charles Ultragás, especialista no que faz. Lá vende o botijão azulzinho que dura e rende muito mais. Anote aí o fone zap de Charles Ultragás para quando você precisar. 99951-8070 e 99617-2104. Divino tudo em até 3 vezes sem juros. Tradição é tradição. Charles Ultragás, distribuidor do gás azulzinho e água mineral para Palmeira dos Índios e toda a região. Olha, meu amigo, minha amiga, a qualidade e variedade que a Drogaria LG Farma tem, você já conhece. Os melhores preços em medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Nosso Disque Entrega ligou, chegou, está com uma ótima novidade, principalmente para você que mora ali no povoado Gavião e regiões próximas. Liga no Disque Entrega da Drogaria LG Farma, no número 99938-5505 e faz o seu pedido. É isso mesmo, viu? A farmácia inteirinha à sua disposição. Ligue e consulte condições. Drogaria LG Farma, nossa receita é a sua saúde. Para finalizar, falo dos produtos Natubio. São eles: Chacabe, Fortificação Raizeiro, Pomada Negra, Fique Plena e Exafil, o melhor estimulante sexual do Brasil. Para hoje, terça-feira, potencialize seu prazer e intensifique suas experiências sexuais com Exafil, estimulante sexual natural da Natubio.
Concluída esta minha participação, devolvo o som direto para a redação, direto aqui, né? Envio, tá? Devolvendo para os estudos B, direto aqui da redação do programa Embalo Total, vamos falar direitinho, para os estudos B de Santa Terezinha do Menino Jesus. Pois de lá, doutora Aline Canuto dá continuidade ao programa Embalo Total. Maninha, vamos em frente. Atrás tem gente, tá? Atrás vem gente. É com você.